Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. E o Evangelho de hoje é o Evangelho no qual Jesus purifica o Templo de Jerusalém. Gostaria de comentar esse Evangelho com aquelas características interessantes que nós vemos no evangelista São Lucas. Veja só. No versículo 45, começa o Evangelho de hoje, que é a descrição de Jesus que entra no templo e começa a expulsar imediatamente os vendilhões, dizendo: minha casa será uma casa de oração. Essa figura de Jesus, irado, expulsando os vendilhões do templo, no entanto, é iluminada com os versículos anteriores. Se nós formos olhar nos versículos de 41 a 44, que são os versículos que imediatamente precedem a purificação do templo no Evangelho de São Lucas, Jesus, depois de ter entrado triunfante em Jerusalém no domingo de Ramos, Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Veja o que diz o Evangelho. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E se lamenta, falando do futuro de Jerusalém, que será destruída, não ficará pedra sobre pedra, porque ela não reconheceu o tempo em que foi visitada, o kairos tes episcopes, o tempo oportuno em que ela estava sendo visitada pelo Salvador, por Jesus. Aqui a gente vê o contraste com a entrada de Jesus em Jerusalém e a entrada de Jesus na casa de Zaqueu, que nós meditamos alguns dias atrás. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz: a salvação hoje entrou nesta casa. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele não é reconhecido e por isso Jesus chora. Mas dizer que Jesus chora é pouco. Por quê? Porque o verbo klaio, que é um verbo quase típico de São Lucas, chorar, não é simplesmente derramar lágrimas. É chorar com grande clamor, chorar produzindo som, lamento, chorar em voz alta. É esse mesmo choro, o choro ululado de choro quando morreu a filha de Jairo. É esse mesmo choro clamoroso de São Pedro arrependido. É este choro que Jesus faz aqui sobre a cidade de Jerusalém. Jesus se lamenta e é este coração cheio de compaixão, que chora o destino e a condenação daqueles que são amados. É este coração que toma o chicote e purifica o templo. Então nós vemos aqui que naquela punição, naquele chicote no templo, existe um coração amoroso, um coração que quer bem. Quem que sendo pai ou mãe de família já não teve esta mesma experiência? Você, aplicando uma punição ao seu filho, tendo que fazer um rosto severo de quem está castigando, interiormente você chorava e se lamentava, porque doía mais em você do que no seu filho castigado. Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém, chora clamorosamente, mas chora de forma eficaz e castiga a cidade. Castiga com o azorrague na mão para purificar o templo e dizer: a minha casa deve ser casa de oração. Ainda existe tempo para nós, meus irmãos. Nos arrependamos. Jesus chora sobre nós, membros da sua igreja, e chamados por Deus para habitar o céu, miseravelmente, porque esquecemos que a sua casa é casa de oração, vamos transformando o nosso coração no coração de vendilhões. Nos esquecemos dele.
Ao invés de servir a Deus, nos servimos dele. Jesus chora sobre nós, mas não tem medo de levantar o chicote para nos punir e amorosamente nos fazer mudar de vida. O castigo de Deus é uma chance, ainda nesse mundo, de nós alcançarmos o céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.